Bom dia, pessoal. Na aula de hoje a gente vai trabalhar diretamente com o levantamento do referencial dos nossos trabalhos, tá? Cada um vai trabalhar aí com o registro dos referenciais do seu próprio trabalho ou de sua dupla, né? Aí é o seguinte, eu não vou voltar muito especificamente no que seja o referencial, na importância do referencial, porque isso aí a gente já tratou na outra disciplina, né? Eu vou até depois, daqui a pouquinho eu vou colocar no grupo, mais uma vez, o link do vídeo da aula em que eu já expliquei isso, né? Caso vocês precisem, né? Acho que talvez todos, né, precisem relembrar, reforçar isso daí, mas nessa aula eu vou mostrar de uma maneira mais prática aqui para vocês como fazer esse referencial, tá? Vou mostrar aqui com dois exemplos, tá? Eu separei aqui uma página com um artigo e uma página com um TCC, tá? Um exemplo de um TCC, tá? Aí como que vai funcionar isso daqui? Como vai funcionar esse levantamento referencial? Como que vocês vão fazer essa atividade? Eu vou enviar alguns arquivos que eu tenho aqui para vocês, tá? Só vocês terem paciência que eu vou mandando para cada um ou para cada dupla, tá? Aí é o seguinte, vocês vão receber os arquivos e caso vocês realmente queiram, né, tenham interesse em utilizar, vocês podem até buscar outros artigos, outros TCCs, até livros digitais aí para fazer como referencial também, tá? Mas eu vou disponibilizar algumas coisas para vocês e todos esses que eu enviar para você ou para você e sua dupla, eu quero que vocês montem o referencialzinho, tá? Quero que vocês montem a referência do jeito que eu vou mostrar aqui no bloco de notas para vocês, tá certo? Então, muita atenção para vocês darem conta de fazer aí sem grandes problemas, tá bom? Como eu falei, eu separei aqui dois exemplos, tá? Esse daqui, ó, de virtualização de sistemas operacionais, é um trabalho de conclusão de curso, parecido um pouco com o que vocês vão fazer, né? Quando eu digo parecido, é porque olha só, esse trabalho aqui tem 114 páginas. Vocês acham que eu vou cobrar isso de vocês? Lógico que não, isso daqui é a nível superior, tá? 114 páginas aqui é a nível superior. Instituto Superior de Tecnologia em Ciência da Computação, tá? Então é uma graduação. Agora de vocês já é algo mais técnico, né? Então algo um pouco mais simples e até a nível médio também, né? Lógico. E também separei aqui um artigo, tá? Como se fosse publicado como se fosse um jornalzinho, né? A publicação, tá? E aí eu vou mostrar para vocês, aqui eu vou fazer junto com vocês, justamente a montagem da referência desses dois aqui, para vocês poderem fazer com os arquivos que eu enviar para vocês também, tá bom? Então olha só, primeiro vamos fazer aqui a referência, vamos montar a referência desse TCC. Vamos supor que eu queira usar algumas informações que eu tenho nesse TCC para colocar no meu trabalho, para colocar no meu TCC. Aí eu não posso vir aqui só copiar as coisas, colocar lá, né? E pronto, não. Tem que estar na minha referência e eu tenho que saber fazer aquelas citações. Lembra que eu mostrei para vocês? Então aqui, ó, esse trabalho foi feito pelo Rodrigo Ferreira da Silva, com o orientador Fábio Borges de Oliveira. Então esse Fábio Borges de Oliveira, ele fez o papel que eu estou fazendo com vocês, ajudando vocês a montar o trabalho. Mas quem fez o trabalho foi o Rodrigo Ferreira da Silva. Aí vocês devem se recordar que o mais importante aqui no nome é o sobrenome, e geralmente o último sobrenome que é usado, tá? Então se eu vou usar esse trabalho aqui, como que eu vou sempre usar partes dele, né? Se eu vou usar uma frase, eu tenho que colocar conforme Silva, e esse trabalho é de 2007, ó. Então, conforme Silva, aí entre parênteses 2007, sistemas operacionais, isso, isso e isso. Tá? Então, eu vou usar justamente esse nome aqui nas citações, ou melhor, esse sobrenome, Silva. Mas, não estou entrando nesse detalhe agora, tá? Quando a gente for construir o desenvolvimento, eu reforço isso, tá? O importante agora é montar o referencial, tá? Como que eu vou montar o referencial desse TCC aqui, se eu quero usar informações desse TCC? Primeira coisa mais importante, justamente o nome aqui, ó, Rodrigo Ferreira da Silva. Vou abrir aqui no bloco de notas, Rodrigo Ferreira da Silva.
Mas eu não coloco assim no referencial, na referência, né? Como que eu coloco? Primeiro, eu coloco o sobrenome, o último sobrenome, todo em maiúsculas, tá? Em maiúsculas, e coloco a vírgula. Então fica assim, na verdade, veja só. Então, olha só, eu coloco o sobrenome todo com letras maiúsculas, então Silva, vírgula, aí o início do nome, né? Rodrigo Ferreira, tá? Rodrigo Ferreira Silva. Aí ponto, dou um espaço, aí eu vou colocar o nome da obra, no caso o nome do TCC. Voltando aqui, o título, né, no TCC, o nome aqui da obra é Virtualização de Sistemas Operacionais. Então eu vou lá e digito, ou posso até usar um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Ó, Virtualização de Sistemas Operacionais. Ok, então coloquei o nome do jeitinho que eu ensinei aqui, né? Agora, o título do trabalho, no caso desse TCC dele, ponto. Aí agora eu vou colocar, já que aqui não tem edição, porque não é livro, né? Não tem volume, nada desse tipo, eu vou colocar simplesmente o quê? O local, vírgula, o ano, tá? Então vou voltar aqui e ver aonde que foi publicado. Foi feito lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro, tá? No caso, uma cidade, Petrópolis, do estado do Rio de Janeiro. Foi feito em 2007. Então eu vou colocar Petrópolis, Rio de Janeiro, 2007. Petrópolis, RJ, né? Petrópolis, Rio de Janeiro, vírgula, o ano, 2007. Ponto. Ponto e pronto também, certinho, ó. Fiz a referência desse TCC, então posso utilizar no meu trabalho, citando o Silva, né? Que não vai dar problema nenhum, não é plágio, ou seja, não é algo errado, não é uma cópia, uma apropriação ilegal do conhecimento do Rodrigo Ferreira Silva, tá? Eu estou citando, eu estou mostrando que eu me baseei, eu estou dando os créditos a ele, né? Como se fosse até algo de gratidão pelo conhecimento que ele abordou, tá bom? Aí, já até falei numa aula anterior, que geralmente quando a gente pega da internet, né? Geralmente não, quando a gente pega da internet, a gente coloca acesso em, aí coloca o site, né? O link, o endereço, e coloca quando foi acessado. Mas no caso de vocês não vão precisar colocar por quê? Porque eu não vou enviar o site, não vou enviar o link, eu vou enviar o arquivo em PDF. Tá? Então vocês nem vão ter acesso a esse link, tá? Então, colocou desse jeito, tá prontinho, tá bom? Aí eu vou fazer um outro exemplo aqui, tá? Dá um espacinho para ficar organizadinho e vou agora para o outro arquivo. Aqui já é um artigo, ó. Veja que é um pouco diferente, a organização não tem aquela capa, é mais parecido com um jornalzinho mesmo, tá? Olha só, a organização em colunas é diferente. Isso é um artigo. Alguns de vocês vão receber de mim artigos sobre os temas que vocês escolheram, tá? Mas aí é o seguinte, aqui não tem muito segredo também. A diferença é que aqui são 3 autores, tá? Foram 3 pessoas que se reuniram para fazer esse trabalhinho, tá? Para construir esse artigo. O Carlos Roberto de Holt, Júlio da Silva Dias e Francisco Thiago Garcia Penha, tá? Como que eu posso colocar isso daqui? Olha só, eu vou copiar os nomes deles, tá? Do Carlos, do Júlio e do Francisco. E vou colocar aqui, tá? Só para eu ter mais facilidade. Carlos Roberto de Holt. Como que eu vou colocar aqui esse Carlos Roberto de Holt? Vou fazer assim. O Holt é o que tem que aparecer primeiro. Então, olha. Carlos Roberto de Holt. Primeiro eu coloco o Holt, que é o último sobrenome, aí vírgula, Carlos Roberto de Holt. Aí agora eu vou pôr o Júlio da Silva Dias. Primeiro tem que aparecer o Dias, né? Vou organizar isso. Dias, Júlio da Silva Dias. Importante, para separar os nomes aqui,
eu posso colocar ponto ou então ponto e vírgula. Vou usar ponto mesmo, tá bom? Agora o Francisco Tiago Garcia Penha. Francisco Tiago Garcia Penha. Primeiro Penha, né? Então, já coloquei os nomes dos 3 autores, tá? O Carlos Roberto de Holt, Júlio da Silva Dias e o Francisco Tiago Garcia Penha. Em destaque aí, com caixa alta, os últimos sobrenomes, tá? E depois dos nomes dos autores eu vou colocar o quê? Eu vou colocar o título do trabalho, nesse caso o título do artigo. Vamos ver lá o título do artigo. O título do artigo é esse: Análise de redes como ferramenta de gestão para empreendimentos interorganizacionais. Vou colocar aqui agora. Perdão, não foi o Ctrl+C, Ctrl+V. Vou voltar e fazer de novo. Ctrl+C, Ctrl+V. Agora sim foi. Olha só, ficou em linha diferente aqui por causa do espaçamento, mas eu posso mudar isso aqui, né, aumentando um pouco aqui. Tá? Análise de redes como ferramenta de gestão para empreendimentos interorganizacionais. Tá? Isso daí um artigo, o título de um artigo. Tá? Então colocamos os nomes dos autores, colocamos o título do artigo. Aí agora nós temos umas informações extras aqui. Ó. No TCC eu usei o local e o ano, que era o que a gente tinha. Agora no artigo nós temos mais coisas, veja bem. Temos aqui, olha, São Carlos, que se não me engano é em São Paulo, tá? O volume da publicação, 24. Então tiveram 23 publicações aí anteriores, tá? Aqui provavelmente uma edição, tá? Número 2. Páginas, 266 até 278, porque aqui são só 13 páginas, ó, são só 13 páginas. Mas elas ocupam essas páginas aqui na publicação desse periódico, dessa revista, né, como se fosse uma revista, um jornal. E aqui o ano de 2017, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas informações, tá? Vou pegar essas informações aqui, vou dar o Ctrl+C, Ctrl+V, vou colocar lá no meu bloco de notas, Ctrl+C, Ctrl+V. Tenho aqui, então, vou colocar só o ponto para ficar bonitinho, organizadinho, né? Tenho aqui, então, a minha referência a respeito do artigo, né? Coloquei os nomes dos autores, no padrãozinho que eu ensinei, da caixa alta no último sobrenome. Coloquei o título do artigo e depois as informações adicionais como o local, como o volume, páginas, o ano, que nem todo arquivo vai ter, né? Vocês viram como é diferente aqui, ó. O TCC eu tenho menos informações, ó, deu em uma linhazinha, tá? Já no artigo eu ocupei 3 linhas, tá? Aí eu faço isso daqui, vou tendo cuidado sempre de salvar, né? Aí depois que vocês salvarem, vocês colocam lá no Word, colocam o cabeçalho, como vocês sempre fazem, colocam o nome, coloquem o seu nome ou os nomes dos dois que estiverem compondo a dupla aí para fazer o TCC. Aí vocês vão me enviar, tá? Para eu dar uma olhadinha, se tiver alguma coisa para corrigir, eu informo vocês, tá bom? E a atividade de hoje será vocês realizarem justamente isso que eu acabei de mostrar para vocês, só que com os arquivos que eu vou enviar para você ou para você e sua dupla, tá bom? Então, agradeço aí a atenção e desejo uma boa atividade, um bom dia para todo mundo aí, tá? Valeu!